Olá pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje vou trazer mais uma aulinha daquele nosso cursinho de mecânica básica. Vamos falar hoje sobre suspensão e geometria dos carros. Você quer saber um pouquinho mais como funciona a suspensão e quais os seus desafios? Então vamos lá! Vamos lá pessoal, vou começar falando com vocês aqui que a suspensão do carro tem como desafio unir 3 pontos, que é estabilidade, conforto e os diferentes tipos de uso que o veículo pode ter. Para tentar unir esses 3 pontos, a suspensão tem diversas peças, diversas partes móveis, tá? E diferentes tipos também. Eu vou explicar para vocês um tipo genérico aqui que dá para entender o que todas tentam fazer. Você geralmente vai encontrar numa suspensão a mola, o amortecedor e a barra estabilizadora. Fora as outras partes que vamos ter, como buchas, braços oscilantes, etc. Mas isso são apenas as partes móveis. O que controla mesmo a suspensão são esses 3 itens: mola, amortecedor, barra estabilizadora. Tudo isso é ligado por buchas em cada junção, a fim de que as buchas, que são de borracha, tentem amenizar a vibração causada pelo movimento dessas partes móveis. E qual a função dos outros itens? A mola, por exemplo, tem a função de ter a carga, a força para levantar o carro. A altura do carro, por exemplo, depende da altura da mola, da carga da mola também, inclusive. O amortecedor controla os movimentos da mola. Vocês vão ver isso mais à frente. E a barra estabilizadora tem como função diminuir um efeito, que é o efeito rolagem, que a gente vai ver mais tarde aqui também. E por que é tão difícil unir esses 3 pontos que eu falei? Estabilidade, conforto e diferentes tipos de uso. Porque a suspensão, a regulagem dela e a adição de peças ou não são diferentes para esses 3 tipos, no caso, para 2 tipos no caso, a estabilidade e o conforto. O tipo de uso do carro é o que o engenheiro deve pensar quando ele vai fazer uma suspensão. Por exemplo, ele faz um carro X para sustentar o peso do carro, mas tem que pensar que aquela pessoa pode dar carona para mais 4 pessoas no carro com a mala cheia, com 300 kg na mala. Qual seria o comportamento da suspensão nessa situação? E por que unir a estabilidade e o conforto é tão difícil? Porque para você ter um carro estável, que se comporte bem nas curvas, nas frenagens, acelerações, você tem que ter uma suspensão com uma regulagem, um acerto firme. Ela tem que ser dura, tá? Para conseguir segurar bem a diferença de peso quando você freia, quando você faz uma curva, etc. Ela tem que manter o carro firme. Diferentemente de um carro que tem a suspensão macia para conforto, né? Porque quando você passa em um buraco, alguma irregularidade na pista, a suspensão tem que ser macia, numa proporção correta, para que a suspensão trabalhe e não force a estrutura do carro para se mover. Ela tem que se mover sem empurrar a carroceria do carro para cima e para baixo, sacolejando quem está dentro do carro, tirando o conforto. Entenderam por que é tão difícil conciliar esses 2 pontos? Porque o engenheiro que está desenvolvendo a suspensão de um carro X tem que botar um meio termo, que o carro fique confortável, estável e que também o dono possa carregar peso com ele sem que perca a segurança lá na rua, né? Sem que perca tanto conforto assim. É por isso, inclusive, que os carros importados em países que não tem buraco, que a estrada é lisa, são mais baixos e firmes. Justamente por isso, porque lá o acerto da suspensão é diferente. Quando esses carros vêm para cá, como por exemplo o Civic SI, quando eles vêm para cá, eles têm que ter uma recalibragem na suspensão para ficar menos seguros e mais confortáveis. Porque o brasileiro está acostumado com um carro mais macio para passar em buraco, entendeu? E aliás, geralmente eles botam o carro até mais alto. Isso prejudica muito a estabilidade original do carro. Então, mas como funciona a suspensão? Vamos fixar aqui na figura 2. Eu botei aqui uma suspensão de frente, essa parte preta aqui é o pneu, e aqui tem um conjunto, amortecedor,
né, de vermelho, mola de verde, tá? Tem um mecanismo que são as partes que vão se mover com a suspensão, e a barra estabilizadora em azul, que é ligada até a outra roda. Vou explicar isso mais tarde. Quando você passa em alguma irregularidade, a suspensão tem que fazer o trabalho, botar, por exemplo, um ressalto na pista. Ela tem o trabalho de levantar a roda, tá? O amortecedor e a mola tem que conseguir se comprimir para a roda passar no buraco, no ressalto, e quando acabar o ressalto, ela voltar à posição original. E aí que eu falei, a parte de cima do conjunto mola-amortecedor é presa na estrutura do carro. Ele tem que ser firme o suficiente para o carro seja estável, mas não tanto que nesse movimento que chega no ressalto, não empurre o carro para cima ao invés de somente a suspensão. Mas se vocês forem reparar aqui agora, eu fiz dois desenhos azuis por trás, que é o desenho da roda. E quando eu falei que a roda sobe, eu falei que a roda sobe assim, e não assim. Isso de azul seria basicamente o movimento que a roda faz quando a suspensão trabalha, né? Comprimindo ou se esterçando, abrindo. Por que que eu falei que a roda sobe assim e não assim? Porque tem um outro motivo que a suspensão também tem que prever, que é esse efeito aqui que a gente vai ver na figura 3, o efeito rolagem. O que que seria o efeito rolagem? Tem um carro aqui de frente, o carro está todo torto, né? Tem uma seta aqui em cima, inclusive, tem a força G empurrando para lá. Mas o que é isso aqui? O efeito rolagem é quando você vai fazer uma curva com o carro, geralmente curvas em maior velocidade, e o carro dá aquela tombada, né? É justamente o que está acontecendo aqui. O efeito do carro girar, rolar. Por que que acontece esse efeito? Como eu falei, as molas têm a carga, né? Que são responsáveis por manter o carro na altura. Só que para manter o carro em pé, né, ali reto, elas têm uma carga para aguentar um peso distribuído do carro. Vamos supor que sejam, sei lá, 200 quilos, né, seja 25% do peso do carro. Um exemplo fictício. Quando você faz uma curva em velocidade, o que acontece? Como no carro aqui está virando para a esquerda, boa parte do peso do carro é transferido para o lado direito, para o lado externo da curva. Com isso, as molas, né, a suspensão do lado direita, sofre um peso maior, tem que aguentar um peso maior, e por isso elas começam a se comprimir. E a suspensão do lado interno da curva, o carro fica mais leve e ela começa a se expandir, né? Por isso tem esse efeito rolagem, que a gente chama de efeito rolagem. Isso é péssimo, é horrível para a estabilidade do carro, tá? E tem, né, os engenheiros também pensaram, né, numa solução para isso, que é justamente essa barrinha que eu falei aqui, a barra estabilizadora. É uma barra de ferro maciço, grosso, que liga as duas suspensões. Quando uma roda está sendo comprimida, ela força a outra roda a abaixar, fazendo assim tentar manter o carro em linha reta. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás, até foi um dos primeiros vídeos que começou a dar visualização no canal aqui, acho que foi em 2011, que eu nem fazia muita coisa aqui no canal, e fiz para ajudar uns amigos esse vídeo explicando o funcionamento de uma barra de anti-rolagem. Tem vários nomes, barra anti-rolagem, barra estabilizadora ou anti-roll bar, que é o nome dela em inglês. Vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ver o funcionamento dela mais detalhadamente. Tá aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe agora não, porque nossa aula é aula 1, então eu vou ficar bem no raso ali por enquanto, beleza? Tá aqui ou na descrição do vídeo. Então ela faz o quê? Quando uma suspensão começa a se torcer, ela força que a outra empurre o carro para cima e aqui ela força que empurre para baixo, porque torcer uma barra de ferro é bem difícil, né? Então quando um lado começa a fazer uma força para um lado, o outro tende a voltar também. Quando há esse efeito rolagem, tá? Agora a gente vai voltar numa outra situação que eu estava falando. Você pode ver que o carro está inclinado. Se você olhar o carro reto, você vai ver que a roda está torta. Não está reta, né? Nas duas situações. Porque é aí que entra esse efeito aqui. Da roda subir assim e não assim.
Justo porque quando o carro está nesse efeito de rolagem, que você está entrando numa curva e o carro se inclina, não tem como, quase todos os carros, né? Todos os carros se inclinam, dependendo da velocidade que você entrar, principalmente se for em altas velocidades, o carro vai se inclinar mesmo. É devido à suspensão, que a suspensão, né, segura o peso, vá se comprimindo, mas a roda vá virando num ângulo específico, que o nome desse ângulo é a cambagem, para que haja o maior contato possível de pneu no chão nessa situação. Se a roda subisse reta, vou tentar apagar aqui para vocês, para tentar ilustrar uma roda reta, para vocês entenderem a diferença. Se a roda fosse reta, pegando aqui pelo farol aqui, ó, olha o chão, né? O chão tá aqui. E o pneu como é que tá? Só tem uma quina aqui encostando no chão. Só esse aqui. Ou seja, o carro perderia muito estabilidade. Por isso, quando você não está com a suspensão acertada, está com uma cambagem positiva, né? Você faz curva, o carro canta pneu à toa. É porque só um pedaço da roda está tendo o trabalho, né, do pneu, está tendo o trabalho de segurar a aderência do carro, fazer a estabilidade do carro. E assim como o inverso, quando você está com a cambagem muito negativa, você faz qualquer coisa no posto de gasolina, por exemplo, que tem aquele cimentado lisinho de estacionamento, o carro canta pneu à toa. Justo porque a cambagem não está bem ajustada e o pneu não está com todo o contato no chão como deveria estar. Existem vários outros acertos e regulagens que não são para deixar a roda, né, do carro 100% alinhada propositalmente. Tá? Como, por exemplo, a subida aqui que não é linear e tudo mais. E a gente pode ver isso aqui também na figura 1. Eu botei aqui 4 rodas, como se fosse um carro olhando, né, de cima ou de baixo, tanto faz. E aqui nas rodas da frente, que são as rodas que giram, você pode ver que tem o mesmo desenho que eu botei aqui, de verde, são os pneus. Já parou para pensar que a roda do carro, quando você vira o volante, ela não vira, né, assim? Ela faz assim, ó, meio que para frente, a roda que você está virando, e a roda que é interna da curva, geralmente vem um pouquinho para dentro. Assim, se você virar o volante para o outro lado, faz isso aqui, ó. Repararam? Alguns carros isso é muito visível. Chevette, por exemplo, é um deles. Carros de drift, então parece que a roda vai lá para dentro do carro. Este ângulo aqui também é um outro ajuste que serve justamente para compensar alguma situação. Esse ângulo aqui é o ângulo do caster. Com quanto a roda vai girar no meio, para frente do eixo dela. Justamente, geralmente em alta velocidade, tá? Usa-se um caster maior, justo para ter um controle maior do carro, para compensar um pouquinho, deixando o carro mais estável. Carros de drift tem muito caster. Se for olhar, a roda gira bastante, e gira muito, inclusive. É justo porque eles precisam, né, ter um controle muito rápido do carro, assim como o carro também está em velocidade, porque eles derrapam o carro propositalmente e tem que ter um controle rápido ali, né? E eles botam bastante caster, né? Mas se for olhar aqui fora, tem 4 linhas também que cortam, né, as rodas do carro. Você não deve estar entendendo o que é isso? É porque, por incrível que pareça, aqui é uma outra regulagem, tá? Que diz para onde aponta a roda. Cada carro tem uma regulagem em si, tá? Mas nesse caso aqui é quase que um padrão. As rodas do carro não são totalmente retas. Você sabia disso? Pois é. Eu até falei há pouco tempo naquele vídeo dos 5 perguntas para saber se você sabe de carro nível médio ou fácil. Não sei, vou deixar aqui do ladinho o mais fácil para vocês. As rodas do carro não são 100% retas porque deixaria o carro, como eu posso dizer, meio duro para mudar de direção. Então existe uma necessidade de deixar as rodas um pouquinho desalinhadas. A gente está falando de mínimo, né, mínima diferença, tá, gente? Bem leve, assim, na frente geralmente é um pouquinho mais fechadas as rodas e atrás um pouquinho mais abertas, a fim de que, se você mudar a direção do carro de repente, tá, o carro aponte, né, para onde deve ir com maior facilidade, tá? Se for reto,
há um retardo, né, uma dificuldade maior do carro conseguir mudar de direção em altas velocidades também. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi um pouquinho longo, né? Eu falei bastante, tentei ser o mais raso possível, tá? Porque tem muito detalhe esse sistema de suspensão, tem regulagem de carga de amortecedor, carga, compressão lenta, compressão rápida, expansão rápida, entendeu? A mola tem uma carga específica, as buchas têm particularidades, a barra estabilizadora tem carga também, que você pode botar mais dura ou mais mole, dependendo da situação. Então, ou seja, é cheio de sacanagens a parada da suspensão. Então, é muito longo mesmo, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei ser o mais raso possível. Tá? Estamos chegando no nosso final, né, do curso. Eu vou fazer mais uma ou duas aulas só, tem que dar uma olhada. Mas no final de tudo eu quero fazer um vídeo, né, mostrando tudo que a gente aprendeu, projetando aqui um carro com as aulas. Ó, a gente falou sobre isso e montando o carro aqui na hora. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa seu like aí. Até a próxima e tchau, tchau.